Deus chamou, quem sou eu para dizer não? Porque quando eu preciso dele, ele me atende. Quando ele precisa de mim, o que eu tenho que fazer? Deus precisa que você faça a obra dele acontecer. Por isso, quero dizer algo para você. Tira cinzas do teu coração. Para de lembrar o que aconteceu ontem. Para de lembrar como é que foi maravilhoso aquela época. Eu fui pastor de jovens lá em Campinas. Pastoreava 300 jovens. Estou com uma igreja em Cabo Frio hoje. Glória a Deus que Deus me trouxe para Cabo Frio. O pessoal lá de Campinas fala: ei, tá bem, tá na praia. Praia. Não dá tempo de ir na praia. Eu vou na praia quando vocês estão para lá, com vocês. Entendeu? Eu estou até na praia, estou até mudando. Estou saindo de onde eu morava, estou indo para um lugar mais no centro da cidade. Mas é porque Deus tem uma obra, porque Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Eu tenho que entrar no propósito de Deus. Porque eu entro no propósito de Deus, eu entro debaixo dos meus propósitos que vão me frustrar. Os meus propósitos me frustrarão. Talvez os teus propósitos, talvez os teus sonhos te frustrem. Mas se você estiver no propósito de Deus, como Zorobabel teve a coragem de fazer, Zorobabel viu aquela condição, aos olhos humanos era impossível, mas se Deus mandou, não há impossível para Deus, porque quando Deus age, quem é que pode impedir? Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz assim, até o 10: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou por violência, dependendo da tua tradução, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A palavra de Deus, Deus trouxe algumas lições para Zorobabel, que eu vou só pontuar para vocês aqui e deixar o Espírito Santo fazer o resto. A primeira lição que Deus ensinou para Zorobabel, me ensinou e a você. Primeira lição: aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aprenda a depender do Espírito Santo. Não tinha caçamba, não tinha caminhões, não tinha pessoas suficientes, mas Deus disse para Zorobabel: comece a obra, continue a obra, porque se você continuar, se você tiver fé, eu darei as condições que você precisa. Essa palavra para você. Aleluia. Tamanho do problema? Qual é o tamanho do monte? Zorobabel olhou e viu um monte de entulhos, um monte de uma igreja destruída. Talvez Deus tenha nos colocado numa igreja que estava destruída, mas qual é a missão que Deus colocou para você? Deus chamou você para ser o restaurador de brechas. Deus chamou você para ser restaurador dos muros, restaurador da igreja. A igreja não é somente o templo físico, porque quando Jesus voltar, vocês podem, se alguém quiser, ficar na igreja lá de Cabo Frio. E eu vou estar surfando no mar de cristal. Quando Jesus voltar, a igreja que ele vai me buscar somos nós. Mas eu não estou satisfeito, entendo, eu falo isso, às vezes as pessoas ficam escandalizadas. Eu não estou satisfeito somente em entrar no céu. Mas tu quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. Eu quero entrar no céu, mas eu não quero entrar sozinho. Você está entendendo isso? Eu quero entrar no céu e poder apresentar para Jesus: Senhor, o Senhor colocou uma missão nas minhas mãos, eu quero apresentar para o Senhor agora aqui o resultado da missão que o Senhor colocou. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos no céu, nós não seremos mais julgados pelo pecado, nós seremos julgados pelas nossas obras. Qual é a obra que você vai apresentar para Deus? Aleluia! Deus, eu fiz numa igreja, não vou usar, deixa eu pensar, não colocar na cabeça de ninguém nada, ninguém lembrar de ninguém, né? Eu fiz uma igreja gigante no centro do Rio de Janeiro, não sei, ou no centro de São Paulo. Fiz uma igreja gigante no centro de São Paulo, uma igreja para 52 mil pessoas e 10 crianças. Deus, olha as obras que eu fiz, Senhor, olha aqui. Deus vai falar: é, meu filho, não era isso que eu pedi para você entendeu errado. Quando eu falei igreja, eu não falei igreja tempo, eu falei de pessoas. Cadê os frutos? Deus vai nos cobrar de frutos. Dependa do Espírito Santo. A missão era de Zorobabel.
A missão é tua. Diga, a missão é minha. Mas igreja, queridos pastores e pastoras, a missão é nossa, mas não é pela nossa força. A missão é nossa, mas é pelas condições do Senhor. Deus coloca as condições nas tuas mãos para que você possa executar aquilo que Ele pede e aquilo que Ele te ordenou em nome de Jesus. Amém? Deus sabe que nós gostamos de fazer as coisas da nossa maneira. Deus sabe disso. Deus sabe que nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Deus sabe. Por isso, Ele também sabe que se nós buscarmos fazer as coisas da nossa maneira, nós podemos ficar tristes, podemos ficar frustrados, porque nós podemos falhar. Mas se eu entender que o tempo é para que o propósito dele se cumpra e eu esteja debaixo do propósito dele, então eu estarei aprendendo a depender do Espírito Santo. Um dia eu orei e falei: Senhor, eu quero aprender, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Se eu soubesse na época o que isso significava, sabe por quê? Você sabe, né? Aquele que é totalmente dependente do Espírito Santo, é porque ele não tem mais ninguém para depender. É porque não tem mais ninguém para socorrer. É porque ele não pode correr mais para lugar nenhum. Ele só pode depender do Espírito Santo. Quantas vezes eu não tinha ninguém? E muitas vezes ainda acontece isso. Ninguém para me ouvir, talvez como você, pastor. Quantas vezes não tem ninguém que olhe para você, ninguém que te liga, ninguém que se preocupa com a tua família. E aí a gente tem que olhar para o alto. Mas quando eu olho para o alto, é de lá que vai vir o meu socorro. Quantas vezes eu ajoelhei no chão da minha casa, sozinho, sem nem minha família ver o tamanho do problema. Ajoelhei diante do Senhor, porque como o apóstolo Paulo diz, aquele que se humilha diante de Deus, não se humilhará diante dos homens. Quantas vezes eu não me ajoelhei na minha casa e clamei ao Senhor, para que Ele tivesse misericórdia e para que Ele trouxesse algumas soluções para algumas situações. Todas as vezes que eu clamei ao Senhor, todas as vezes eu senti o Espírito Santo vindo até aquele lugar e acalmando o meu coração. E a palavra do Senhor para mim e a palavra para você: aprenda a depender do Espírito Santo, porque quem vai fazer a obra é Ele. Você somente é as mãos. Entendeu? Você somente é as mãos. O Espírito Santo é que faz acontecer. Segunda lição: não olhe para as circunstâncias. 70 anos de escravidão. Estavam cansados, estavam fracos, desanimados, sem perspectiva nenhuma de futuro. Tudo estava destruído. A cidade destruída, os muros destruídos, as casas destruídas, o templo destruído. Como Zorobabel poderia reconstruir algo que estava totalmente destruído? Às vezes você olha para o ministério que Deus colocou e você vê situações tão difíceis. Você para imaginar: como é que eu vou resolver isso? No versículo 7, Zacarias 4:7, Deus diz o seguinte: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Sabe o que isso eu aprendo com isso? Eu preciso declarar que a vitória sobre a igreja, o ministério do Senhor nos colocou, é uma vitória que primeiro depende de Deus, e é uma vitória que virá porque eu não estou olhando para as circunstâncias, porque as circunstâncias existem para tentar tirar os teus olhos do foco que é o Senhor Jesus. Agora eu volto a perguntar para você: quanto tempo faz que não arde o teu coração novamente, como talvez um dia ardeu? Quanto tempo faz que as circunstâncias têm atrapalhado aquilo que Deus tem para você, o propósito dele para você? Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo pelo que Deus vai fazer na minha vida. Não vivo por aquilo que eu vejo.
Eu vejo Cabo Frio como uma cidade muito difícil aos meus olhos. Praia, domingo de manhã é pecado fazer alguma coisa na igreja, todo mundo na praia. Escola bíblica dominical é quase um palavrão. Mas eu não vivo por isso. Eu vivo por aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer quando eu acreditar. Entre as circunstâncias e a fé, eu escolho a fé. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Terceiro, proclame as bênçãos do Senhor na tua vida, na tua igreja. As tuas palavras criarão o mundo que você quer estabelecer. Nossas palavras são sementes. Tudo que eu falo vai dar fruto. Nós somos profetas chamados por Deus para declarar a vitória e a bondade do Senhor. E quantas vezes nós olhamos para a nossa igreja, para algumas pessoas e dizemos: isso aí não tem jeito, não dá, é muito difícil. Quantas vezes nós declaramos o contrário do que o Senhor quer que nós declaremos? Você é responsável em chamar a existência, a vitória para a tua vida em primeiro lugar. Porque eu estou falando para pessoas, eu não estou pregando para pastores. Eu estou pregando para filhos e filhas do Senhor. Porque se fosse para pastores eu faria tremendo. Eu sou tremendo. Mas se eu olhasse vocês só como pastores, talvez eu não conseguiria. Mas eu estou pregando para filhos e filhas do Senhor. De homens e mulheres que antes de serem líderes, antes de serem pastores, são servos de Deus. Junto comigo. Nós somos responsáveis em declarar a bênção do Senhor. Nós somos responsáveis em atrair para a nossa vida e para o nosso ministério que Deus colocou as bênçãos de Deus. Então toda palavra contrária, toda maldição que muitas vezes o diabo coloca na nossa mente, contra o nosso ministério, contra a nossa família, tudo isso tem que ser repreendido, porque a minha mente não pertence ao diabo, a minha mente e a minha boca pertencem a Deus, amém, queridos? O que a minha boca fala é que o meu coração está cheio. Eu quero declarar algo aqui em nome de Jesus. Cabo Frio vai ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. A região vai ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é só lá não. A tua região também será tomada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou nas tuas mãos essa tarefa. As circunstâncias podem ser as piores, mas se você acreditar, se você olhar com a fé, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Porque não é com a tua força, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não abandone o projeto de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque se Deus teve o poder de trazer você até aqui, Deus tem poder suficiente para levar você até o final. Não abandone.